coisa brasileira, altamente brasileira. Isso reverbera até hoje, né, gente? A Tarsila do Amaral, maravilhosa, né? A gente não tem como desassociar, né, essa ideia do modernismo da Tarsila. Tá, e o que vai acontecer quando esses ideais forem colocados em prática? Para a literatura, a gente vai começar a ter uma linguagem mais coloquial, a gente vai ter o uso de gíria, a gente vai ter uma liberdade formal, que para a poesia vai se traduzir em o que a gente vai chamar de verso livre, ou verso branco. É quando você faz a poesia e você não precisa se preocupar com métrica. Também é um outro assunto que a gente vai abordar em outro momento aqui, mas tenham isso em mente. A poesia ela pode ser feita sem rima, sem métrica, tá tudo bem. O que importa é você escrever. E a valorização da oralidade. Lembrando, tudo isso vai acontecer em torno de temáticas como urbanização, industrialização, questões sociais, questões nacionais, relações humanas e a ideia da modernidade. A gente precisa saber e ter em mente que tudo isso, todos esses temas são abordados por causa do contexto histórico. E qual é o contexto histórico? Primeira Guerra Mundial, 1922. Tá ali, né, nesse período. Então, essa Primeira Guerra dá muito a visão de todo mundo, sabe? Eu gosto de usar sempre essa analogia, que a Primeira Guerra, ela foi uma coisa tão diferente que ela começa com cavalos indo pra batalha e termina com a utilização de tanques e gás mostarda e coisas assim que o mundo nunca achou que fosse chegar nesse ponto. Então, é esse momento aí de efervescência que o modernismo vai surgir. Junto com tudo isso, é só a gente pensar a evolução tecnológica, né? A gente sai do cavalo e vai pro tanque. Então a gente tem uma industrialização muito forte. Uma urbanização também muito grande, tá? Porque a gente precisa de gente que trabalhe na indústria. Então todo mundo fica ali ao redor da cidade. Os principais autores do modernismo, que é aquela coisa que eu falei com vocês, gente, eu tô falando muito por cima, tá? Se eu fosse dividir aqui cada geração, seria muita gente boa por metro quadrado, muitas obras incríveis pra gente conversar. Mas, de forma geral, a gente vai falar sobre alguns autores, tá? Os principais, quando a gente vai pensar o início do modernismo, são o Mário de Andrade e Oswald de Andrade. O Mário de Andrade, inclusive, é maravilhoso, né? Ele rompe muitas coisas com a sua obra Macunaíma, que é um texto muito interessante porque o Mário se propõe o desafio de encapsular a ideia do brasileiro. Então, ele vai passar por várias transformações no Macunaíma e essas transformações, a ideia é transportar um pouco do que significa ser brasileiro na época. Além desses dois grandes expoentes, né, o Oswald de Andrade, ele vai mais no sentido de poesia e tal, é bem interessante também. A gente vai ter o Carlos Drummond de Andrade, que aí já tá mais pra segunda geração, mas tudo bem, que é maravilhoso, gente, leiam esse cara que faz uma poesia do cotidiano, que cria textos incríveis falando sobre o que pra gente